Querido irmão, querida irmã, para esse quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, nesse dia 30 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 10, do versículo 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, os dirigentes de Israel exploravam o povo e o deixavam na miséria. Em vez de dar a vida, eles a destruíam. Seguindo seus interesses egoístas, destruíram o rebanho de Deus. Por isso, Jesus os chama de ladrões e assaltantes. Em contrapartida, Jesus se apresenta como pastor, segundo o coração de Deus, aquele que foi anunciado pelos profetas. Ele é a porta, o mediador. Conduz o povo com a autoridade de quem ama e doa a vida. Aqueles que se tornam seus discípulos escutam sua voz e o seguem. Jesus convida as lideranças político-religiosas a passarem por ele, a porta das ovelhas, assumindo a sua prática libertadora, empenhando-se eficazmente para que todos tenham vida e a tenham em abundância. À semelhança do bom pastor, a igreja é continuamente solicitada a assumir a causa dos mais fracos. Querido irmão, querida irmã, Jesus fala às multidões utilizando-se de parábolas que contemplam a realidade bem conhecida por seus seguidores. Era comum ver o pastor conduzindo as ovelhas em busca de verdes pastagens. No final do dia, ele as recolhia em um curral, juntamente com os outros rebanhos. A sintonia entre o pastor e as ovelhas é utilizada para explicitar a relação de Jesus, o bom pastor, com todos os seus seguidores. É impressionante como Jesus consegue mostrar o jeito terno de Deus para conosco. Quantas vezes precisamos do colo de Jesus, do seu olhar acolhedor, do seu coração pulsando misericórdia e da sua palavra inspiradora. Muitos se apresentam como bons pastores. É necessário prestar atenção. Podemos nos enganar. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia, seguir Jesus, o bom pastor, é a melhor escolha. Encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus, porta das ovelhas, somos gratos a Ti, porque és nosso forte protetor e guia seguro. Não nos deixes seguir caminhos contrários aos Teus caminhos,
nem correr atrás de vozes discordantes da tua voz. Acolhe-nos, Senhor, entre os que desejam com ardor a tua vida em abundância. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse quarto domingo da Páscoa, esse domingo do Bom Pastor, nesse dia 30 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 e o versículo 36 ao 41, rezar o Salmo responsorial, Salmo 22, a segunda leitura, primeira de Pedro, capítulo 2, do versículo 20 a 25, o texto de João 10, 1 a 10. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e, em seguida, a reflexão abrangente às três leituras e aplicada à vida. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o quarto domingo da Páscoa é o domingo do Bom Pastor. Com essa temática, somos convidados a avaliar nossa missão de batizados e nossa ação pastoral e verificar se estamos sendo bons pastores, entrando pela porta das ovelhas e sendo reconhecidos por elas, ou se estamos indo por outros caminhos, isto é, tendo outros procedimentos que não condizem com aquilo que Jesus quer de nós. O tema do Bom Pastor é fundamental na liturgia pascal. E por essa razão, desde o Concílio Vaticano II, essa temática foi dividida entre os 3 anos do calendário litúrgico, A, B e C. No ano A, que é este que estamos celebrando, o texto não fala diretamente do bom pastor, mas das preliminares, ou seja, da porta que dá acesso às ovelhas. Jesus se apresenta como a porta das ovelhas, a única que dá acesso ao Pai. Quem não entra por ela não compactua com as suas propostas. Porta significa acesso, caminho, rumo e direção. Em outra passagem, ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. Aqui o sentido é o mesmo. A imagem do bom pastor, embora não faça parte da nossa realidade, é uma imagem que está no nosso imaginário e transmite segurança. Quem não se sente amparado ao ver a imagem de Jesus com uma ovelha nos braços? Ela transmite amor, carinho, proteção, ternura. É a imagem da mãe que segura o filho nos braços, dando-lhe proteção e segurança. O salmo de hoje, o Salmo 22,
resume muito bem essa segurança que a liturgia do Bom Pastor nos transmite. Nesse salmo, Deus se apresenta como aquele que nos conduz por caminhos seguros. Quem tem Deus como guia não teme, não vacila diante das tentações, não desanima e segue adiante na missão sem medo. Quem tem Deus como o pastor de sua vida, confia, sabe que nada lhe faltará, porque Ele, no tempo certo, suprirá todas as necessidades. Quem tem Deus como pastor de sua vida não perde o foco de suas ações. Sabe que está no caminho certo, o caminho que o levará pelos prados e campinas verdejantes, isto é, num lugar de fartura, terra que emana leite e mel, lugar de delícias, enfim, a imagem do paraíso. Tudo isso está contido na expressão prados e campinas verdejantes, lugar de paz, harmonia, lugar de descanso, de águas tranquilas e repousantes, um refrigério para a alma atribulada. Um Deus que nos socorre nas fraquezas, que restaura as nossas forças. Toda essa imagem de segurança vem de um Jesus, o bom pastor, que conhece suas ovelhas e cuida delas com muito carinho. Ovelhas estas que também conhecem o seu pastor, como mostra o evangelho de hoje. Há uma cumplicidade entre o pastor e a ovelha quando este é um bom pastor. Quando temos essa confiança em Deus, entregamos nossa vida e as nossas ações em Suas mãos, e Ele nos conduz firmemente, como conduziu os seus apóstolos e discípulos. Na primeira e segunda leitura de hoje, vemos Pedro dando um testemunho apaixonado dessa confiança em Jesus, o bom pastor. É dia de Pentecostes. Ele está reunido com os discípulos e uma multidão. Faz memória de tudo que Jesus viveu e sofreu e mostra que muitos dos que ali estão, apesar de terem tido numerosas provas do amor de Jesus, continuam a seguir por outros caminhos, a entrar por outras portas, como muitos ainda hoje fazem. Para mudar essa situação é preciso conversão, mudar radicalmente de vida, receber o batismo e retomar o caminho de Jesus, entrando pela porta que ele abre. Para nós hoje significa fazer um profundo exame de consciência, uma boa confissão e retomar o significado do nosso batismo. Jesus está aqui diante de nós com os braços abertos, pronto para nos acolher, como na imagem do bom pastor. Cabe a nós aceitar esse abraço e receber a sua proteção. Mas para isso é preciso conversão, diz Pedro na primeira leitura. Não é fácil ser cristão. Também não é fácil reconhecer essa porta diante de tantas que se abrem e prometem coisas maravilhosas. O que fazer diante da dúvida, dos obstáculos, dos sofrimentos da missão? É Pedro, na segunda leitura, quem responde a essas perguntas. É preciso suportar com paciência as dificuldades da missão. Temos diante de nós a imagem daquele que tudo suportou e tudo venceu. Assim, nós também poderemos vencer se confiarmos, porque a confiança nos dá força. Basta confiar no bom pastor, que protege a nossa vida e nos fortalece. Ele, o bom pastor, guarda a nossa vida, diz o final da carta de Pedro. Que a palavra de Deus hoje, querido irmão, querida irmã, nos ensine a sermos bons pastores, pessoas responsáveis umas pelas outras, que amam e cuidam do seu semelhante. Se o filósofo Thomas Hobbes disse que o homem é o lobo do próprio homem, podemos inverter esse pensamento e afirmar que o homem pode e deve ser pastor do próprio homem. É o que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Cuidar uns dos outros, protegendo e ao mesmo tempo sendo protegidos.
Somente assim teremos uma sociedade verdadeiramente humana e, portanto, divina, caminho que leva ao Pai. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, que eu seja sempre guiado por teu Filho, para ter em abundância a vida que provém de ti. Amém.